Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui quem vos fala é Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao último livro de João, capítulo 21. Louvado seja Deus, versículo 1 em diante, que escrito está na palavra do Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era o de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, e perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhes: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstantes serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E um dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amarás-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os seus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele tinha dito pela terceira vez: Tu me amas? E ele lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais morto, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? E vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria,
mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem reveladas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Louvado seja Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por este momento de meditação da Tua palavra. Continua falando no nosso coração, no coração da Tua igreja, espalhada nos 4 cantos desta terra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Shalom, shalom.